Relatos vividos. Hoje, nós acompanharemos 3 histórias intensas de superação, coragem e autoconhecimento. Conto 1. Eu comecei a treinar jiu-jitsu e boxe aos 14 anos. No início, era uma forma de escapar do tédio, da rotina escolar que parecia não levar a lugar nenhum. Mas logo, o tatame virou uma espécie de templo e as aulas, um ritual quase sagrado. 5 anos depois, ali estava eu, na mesma academia, com os mesmos rostos familiares, sob o mesmo teto onde aprendi a valorizar disciplina e paciência. Treinar ali era como voltar para casa depois de um dia exaustivo. Cada movimento no ringue já era parte do meu corpo. Um reflexo automático, uma linguagem que só quem vive a luta entende. Há umas 2 semanas, apareceu um garoto novo por lá. Era um pouco mais velho que eu, talvez 1 ano a mais. Mas o comportamento destoava. Parecia uma criança. No início, ninguém prestou muita atenção. Novatos sempre chegam, alguns ficam, outros somem depois de umas poucas semanas. Mas esse garoto era diferente. Havia algo nele que desafiava o senso comum. Era como se tivesse saído diretamente de algum fórum obscuro da internet, onde a realidade é moldada por delírios de grandiosidade e frases feitas. Ele entrou no tatame com uma confiança que não combinava com sua experiência visivelmente limitada. Tinha pouco mais de 1 ano de treino, mas falava como se fosse um veterano. Soltava frases estranhas o tempo todo. Quando eu entro no meu estado, ninguém é páreo para mim, dizia, e eu me perguntava que estado era esse. Ele vivia falando de adrenalina, mente fria, como se tivesse descoberto uma fórmula mágica para vencer qualquer um. Para ser honesto, soava ridículo, mas eu mantinha o respeito, afinal, cada um com suas esquisitices. O problema é que, além de falar, ele começou a insistir em lutar, em fazer um sparring sério comigo. Insistia que era a única forma de medir nossa força. Eu evitava o quanto podia. Quem treina há anos sabe que não há necessidade de provar nada o tempo todo. E um combate excessivamente sério pode ser perigoso, especialmente para alguém tão inexperiente. Mas ele não desistia. Hoje, depois de mais um comentário desnecessário durante o treino, a situação saiu do controle. Eu estava ajustando a minha técnica no saco de pancadas quando ele chegou, com aquele sorriso provocador, e me desafiou na frente de todos. "Vamos ver quem é o melhor agora?" disse ele, cruzando os braços. As palavras ecoaram no espaço. Um silêncio desconfortável se formou ao redor. Eu hesitei por um momento, ponderando se deveria simplesmente ignorá-lo. Mas, naquele instante, percebi que ele só aprenderia da pior maneira. Entramos no ringue, cercados pelos outros alunos. O olhar deles era uma mistura de curiosidade e expectativa. Senti uma leve tensão no ar, como se todos estivessem à espera de um espetáculo. Mas o que veio foi uma cena que só podia ser descrita como estranha. A luta começou, e ele imediatamente começou a fazer caretas, tentando canalizar algo que só existia na cabeça dele. Seu rosto parecia uma caricatura, com expressões exageradas que iam de pura concentração a uma raiva forçada, digna de um ator de filme B. Eu o observava com uma certa distância emocional, tentando entender se ele realmente acreditava naquilo. Era como se ele estivesse lutando com algum inimigo invisível, buscando forças que claramente não tinha. Os primeiros golpes foram desajeitados, previsíveis. Ele tentava me atingir, mas era óbvio que faltava técnica. Cada movimento que ele fazia parecia tirado de algum vídeo de luta que ele assistiu na internet. Eu desviava com facilidade, e sem querer, comecei a sentir pena. O que deveria ser uma luta virou um confronto entre realidade e fantasia. Ele realmente acreditava que sua adrenalina o salvaria. Enquanto o dominava, com golpes precisos, o público ao redor começou a perder o interesse. O combate que todos esperavam ser intenso acabou rápido demais. A diferença entre nós era clara, não só em técnica, mas em percepção do que é uma luta de verdade. Ele, imerso em suas ilusões, não tinha chance. E apesar da minha superioridade, a luta não me trouxe satisfação. Cada golpe que eu acertava parecia dissolver as ilusões dele um pouco mais. Quando finalmente o derrubei, foi como se ele tivesse caído não apenas no chão, mas em si mesmo. Ele se levantou com dificuldade, seu olhar perdido, sem a arrogância que havia demonstrado antes.
Eu podia ver em seus olhos que algo havia mudado, como se naquele momento ele tivesse sido forçado a encarar a realidade de uma maneira que nunca esperou. Não havia mais provocações, não havia mais frases de efeito. Apenas o silêncio. Um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia. Saí do ringue com um gosto amargo na boca. Não porque a luta foi fácil, mas porque, em algum nível, eu sabia que ele não precisava ter passado por aquilo. Talvez ele tivesse aprendido, talvez não. Mas eu saí com uma certeza. Lutar não é só sobre quem é mais forte, mais rápido ou mais técnico. Lutar, como a vida, é sobre reconhecer seus limites, suas fraquezas e trabalhar com elas. Não há fórmulas mágicas. Não há estado especial. Só existe o treino, a persistência e, acima de tudo, a humildade. E enquanto o garoto saía da academia em silêncio, uma parte de mim esperava que ele voltasse. Não para provar mais nada, mas para aprender. Porque no final, é só isso que importa. Conto 2. Nunca fui de sair. A rotina era minha fortaleza, meu quarto, meu refúgio. Eu sabia cada ruído que os móveis faziam, o som exato do teclado ao digitar, e o silêncio do corredor me era mais familiar do que a minha própria voz. Não por escolha, talvez. A timidez se instalou em mim como um vírus silencioso, corroendo qualquer ímpeto de me aventurar lá fora. Viver à margem de tudo era uma decisão que parecia certa, até que deixou de ser. Era como se um peso invisível, que sempre achei natural, começasse a apertar, me sufocando com a percepção de que o tempo passava enquanto eu permanecia estático. Algo dentro de mim precisava mudar. Quando comprei o ingresso para aquela balada pelo Simpla, foi mais um ato de desespero do que de coragem. Precisava me testar, sair da prisão que eu mesmo tinha criado. A balada era chamada de Retrô. O nome parecia inofensivo, como uma espécie de portal seguro para o desconhecido. Mas, quando cheguei ao local, logo vi que segurança era a última coisa que aquela noite oferecia. O som batia no peito, a luz colorida piscava como um filme de ação que eu não conseguia pausar. E as pessoas eram tantas, todas em movimento, rindo, se mexendo como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. Eu não sabia o que fazer ali. Me aproximei do bar como quem busca um porto seguro no meio do caos. O bartender me olhou com uma neutralidade que quase me confortou. "O que vai ser?" perguntou com um tom mais mecânico do que interessado. "Uma cerveja? Qualquer uma", respondi, hesitante. O som da minha própria voz parecia deslocado naquele ambiente. A bebida desceu queimando. Eu observava a pista de dança como um estrangeiro que chegava a uma terra desconhecida. As pessoas pareciam integradas em uma coreografia invisível, uma linguagem corporal que eu não falava. Decidi descer para lá, mesmo que minhas pernas pesassem com cada passo. Não sabia dançar, nunca soube. Mexia os braços e pernas de forma automática, tentando não pensar muito. Se alguém notava, não dava sinais. Então, veio a aproximação. Um grupo de mulheres dançava perto de mim, rindo entre si. Uma delas, de cabelos castanhos e olhos curiosos, se aproximou com um sorriso. "Você não costuma fazer isso, né?" disse ela sem maldade, mas com uma precisão que me desarmou. "É tão óbvio assim?" Tentei rir, mas o som saiu forçado. Um pouco. Ela se inclinou, provavelmente por causa da música alta, e sua proximidade fez meu coração disparar. "Mas você está se saindo bem." Sorri de volta, sem saber ao certo o que fazer. Dançamos por alguns minutos, e antes que eu pudesse racionalizar qualquer coisa, ela me beijou. Foi um beijo inesperado, quase ingênuo na sua desajeitada espontaneidade. Minhas mãos, inicialmente incertas, finalmente encontraram algum lugar onde pudessem descansar. O beijo terminou, e ela voltou para o grupo com a mesma leveza com que havia vindo. Fiquei parado por um tempo, tentando processar o que acabara de acontecer. Sentia o gosto dela ainda nos meus lábios, mas era mais do que isso. Era a ideia de que, por um instante, eu havia sido parte de algo maior. De um mundo que sempre observei de fora, mas nunca ousei adentrar. Mais tarde, na sinuca, conheci um grupo de rapazes. Eles me ofereceram jogar, e antes que eu pudesse recusar, já estava com um taco na mão. "Não é só na dança que você é novato, né?" Um deles riu, amigavelmente, após uma tacada desastrosa minha. "Você não tem ideia.
Respondi, rindo junto, sentindo pela primeira vez na noite que o peso que carregava começava a se dissipar. Depois, subimos ao karaokê. O microfone parecia pesar 1 tonelada em minhas mãos, mas as vozes ao redor, rindo e cantando junto, me davam uma coragem que eu não sabia que tinha. Quando desafinei na música, as risadas ao meu redor não eram de deboche, mas de incentivo. Era como se, de repente, o julgamento que eu tanto temia tivesse desaparecido e tudo que restasse fosse uma noite cheia de erros acolhidos com leveza. Enquanto o sol começava a ameaçar nascer e a balada se esvaziava, saí para o ar fresco da rua. O vento batia no meu rosto e, de alguma forma, me senti mais leve. Uma parte de mim queria acreditar que aquela noite fora um marco, uma quebra definitiva no ciclo que me prendia. Mas outra parte se perguntava se na manhã seguinte eu não voltaria ao meu velho eu, à segurança do meu quarto, onde a única aventura era o próximo clique no teclado. Respirei fundo, tentando captar o momento. Era real. Eu havia saído. Eu havia experimentado. Mas o mundo, com todas as suas complexidades, ainda estava lá fora, esperando para ver se eu realmente mudaria ou se aquela noite seria apenas uma exceção em uma vida de rotinas. O tempo diria. Conto 3. Era um cabelo gigantesco. Devia adicionar uns bons 5 centímetros, talvez mais, no topo da cabeça. E isso, claro, era apenas um adendo à altura dele, já que o cara, por si só, devia ter uns 1,95. Era como se andasse por aí com uma aura de poder, algo que ele não parecia precisar forçar, mas que era evidente. Pelo menos, para mim. O restante da turma, no entanto, não via o mesmo. Começou com uma crítica até que válida. Quando ele sentava nas primeiras fileiras, atrapalhava a visão de quem estava atrás. Só que, mesmo depois que ele foi para o fundo, as zoações não cessaram. O apelido mais óbvio foi Cabelo, claro, mas logo se transformou em Urso do Cabelo Duro. Ainda assim, ele parecia não se importar. Confesso que me impressionava a forma como ele lidava com as brincadeiras. Eu, que sempre fui mais introspectivo, observava de longe, mas com atenção. A turma do fundão não parava. Enfiavam canetas e lápis no cabelo dele, às vezes até uma calculadora. E o professor? Nada. Apenas ignorava. E ele, imperturbável, tirava tudo calmamente enquanto a sala explodia em risadas. Almoxarifado foi o apelido que pegou naquele dia. Ficava pensando como ele conseguia lidar com aquilo. Eu, no lugar dele, já teria surtado. Lembro de um dia específico quando estávamos voltando do almoço e um caminhoneiro passando devagar pela rua gritou com aquela voz grossa e debochada: "Corta esse cabelo, filho da p***!" Eu senti uma mistura de vergonha e raiva. Me virei para ele esperando algum tipo de reação. E o que ele fez? Apenas deu de ombros e sorriu. É normal, cara, relaxa. Naquele momento, algo dentro de mim se incomodou profundamente. Como assim, é normal? Aquilo não era normal. Mas ao mesmo tempo, comecei a ver que talvez, só talvez, ele soubesse lidar com a vida de um jeito que eu ainda não havia aprendido. Algo na sua maneira de encarar o mundo era no mínimo inspirador. A coisa piorou quando ele apareceu em um vídeo de um youtuber famoso em eventos de anime. O cabelo dele virou o tema central das piadas. O bullying, que antes era uma coisa interna da sala, virou público. As pessoas começaram a ser cruéis. Não importava o que ele dissesse, se era uma dúvida ou uma colocação inteligente durante a aula, sempre vinha aquele coro: "Cala a boca, cabelo, palhaço." O som dessas palavras ecoava na sala como um martelo, esmagando qualquer tentativa de expressão. Mas ele continuava. Não desistia. Sempre levantava a mão. Sempre participava. Um excelente aluno. E o mais impressionante: jamais cortou ou raspou o cabelo. Eu ficava me perguntando se era teimosia, orgulho ou simplesmente um desejo de não se render. Talvez fosse tudo isso junto. E eu, que observava tudo em silêncio, fui percebendo que havia algo mais profundo ali. Ele estava, de alguma forma, nos mostrando que a vida é feita de resistências sutis
que cada fio daquele cabelo era uma afronta silenciosa ao mundo que tentava, de todas as formas, dobrá-lo. Foi no último ano de escola que a coisa chegou ao auge. As provocações ficaram mais agressivas, e eu temia pelo que poderia acontecer. Mas, para minha surpresa, ele se manteve firme. Enquanto seus algozes começavam a dar sinais de cansaço e calvície precoce, ele seguiu em frente, pleno. Entrou na faculdade de medicina e, se alguém perguntava sobre ele, a resposta era sempre a mesma. Ah, o cabelo? Tá bem, tá lá, firme e forte. Eu nunca tive coragem de perguntar como ele se sentia de verdade. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que a resposta não importaria tanto quanto a lição que ele nos deixou. Aquele cabelo que tantos riram era mais do que uma simples característica física. Era um símbolo de resistência. Ele nunca precisou gritar, bater ou xingar. Sua presença era uma afronta ao conformismo, e sua resistência, uma lição de força silenciosa. Hoje, quando olho para trás e vejo a nossa turma, percebo que, de certa forma, todos fomos impactados por ele. Alguns de nós, como eu, de forma mais sutil. Outros, claramente. Os que antes o provocavam, agora lidam com os próprios demônios. Alguns, já sem cabelos, talvez reflitam sobre como agiram. E eu, que sempre fui o espectador, me pergunto: será que eu também teria sido capaz de resistir como ele? O urso do cabelo duro continua sua caminhada pelo mundo, agora com menos cabelo, mas com a mesma altivez. Para mim, ele será sempre um Canudos capilar, uma revolta que, mesmo sitiada, jamais se entregou. Bem, se essas histórias te inspiraram a encarar suas próprias batalhas, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais histórias que vão te fazer refletir e crescer. E aí, qual dessas lições você vai levar para a vida? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Valeu!